Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uma das coisas interessantes, meus queridos, é que a palavra de Deus, embora ela esteja no mundo, praticamente no mundo inteiro, versões das mais diversas. Claro que existem lugares ainda que ela não entrou, né? Existe nesses lugares resistência, né? Mas a Bíblia é o livro mais lido, é o livro mais imprimido em todo o mundo. E é interessante, né? Porque até nos cursos de teologia, a gente tem percebido que a Bíblia tem ficado meio que de fora. E busca-se livros de filósofos, de teóricos, psicólogos, e a Bíblia não é, na verdade, o livro que deve ser buscado e lido e mastigado, enfim. É interessante, não é? Isso. Muito mais escritos, e aliás tem milhares e milhares de escritos hoje, né? De autores, e nas universidades, inclusive de teologia, né? A gente está experimentando isso. Muito pouco se fala da Bíblia. Agora, o que nós queremos olhar para esse texto, e esse texto ele pode nos levar a muitos aprendizados, muita corrente aqui de pensamento, não é? É claro que a gente vê, quando olha o texto, você vai perceber que existem dois estilos, ou dois perfis de pessoas, ou de pessoa, não é? Um é aquele que anda conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, conforme os mandamentos. E o outro é aquele que inclusive tenta atrapalhar, não é? Esse que anda conforme os mandamentos, não é? Esse que tenta dar conselhos, e conselhos ímpios, conselhos humanos. A última vez que eu falei aqui, a gente precisa ter cuidado, muito cuidado com a cultura, não é? A cultura ela nos influencia, ela tenta nos alcançar, né? E formar a nossa mente, os nossos conceitos conforme o pensamento do mundo. E está aí, como eu acabei de falar, os livros de autoajuda de montão.
A palavra de Deus diz, por exemplo, que quem é sadio, não é? É o que busca a palavra de Deus e que medita nela, não é? Quer ver? Não está aqui no nosso texto, mas quer ver? No Salmo 119. O que tem de gente hoje com problema psicológico, com problemas emocionais, com patologia, né? A gente chama de patologia, né? Não é isso que chama? Patologia, enfermidades psicológicas e emocionais. Aí no Salmo, ainda no 119, vamos ver se eu acho aqui, verso 107, diz assim, verso 107, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O que é vivificar aí? É dar alegria, né? Trazer saúde para a mente da pessoa. Aliás, tem outros vários versículos dentro desse salmo que falam a respeito exatamente dessa enfermidade que o Senhor, que as pessoas vivem porque não se aplicam à palavra de Deus, não obedecem aos preceitos de Deus, não obedecem os mandamentos de Deus. Existem outros vários aqui, que eu não lembro agora, que falam a respeito de vivificar, de ficar vivificado por causa do amor à palavra de Deus, não é? Então o que a gente quer trazer aqui, né, nesse pequeno tempo que a gente tem, é que nós precisamos olhar para um aspecto que todos nós às vezes pensamos. Nós queremos, por exemplo, um avivamento, não é? E como é que uma pessoa pode ser avivada para sempre? Existem pessoas que eternamente elas serão avivadas, elas não ficam pulando, né? Pulando para lá e para cá, enfim, pulando, o que eu digo é expressando isso através da sua linguagem corporal, né? Mas elas são equilibradas eternamente e morrem assim. Pessoas avivadas, pessoas que perseveram. Existem, quando a gente, por exemplo, olha para avivamento, a gente sempre olha lá para Atos 2, né? E a gente acha que o padrão do avivamento é aquele. Não, tem que ser aquele, não. Existiram milhares de avivamentos, né? Durante esses 2000 anos, e mesmo antes disso, o primeiro grande mover de Deus com um povo foi através de Moisés e Josué, né? Moisés, que Deus o encontrou lá e falou com ele, e Moisés leva aquele povo, tira aquele povo da escravidão e por 40 anos vive ali no deserto e passa essa responsabilidade para Josué. Eram dois servos de Deus que acompanhavam de perto Moisés. Um era Caleb e o outro Josué, mas Josué ficou com a responsabilidade. Um outro aspecto que a gente percebe também é que a sucessão, ela necessita de alguém, né? E a gente vê a sucessão de forma aqui, eu quero dizer, de avivamento, né? Os únicos que perseveraram e que tiveram coragem foram Caleb e Josué. A gente já conhece a história deles, né? E foi exatamente para Josué que Moisés passa a sucessão, passa a responsabilidade. E Josué então entra com aquele povo na terra prometida, na terra de Canaã. Eles estavam vendo os milagres, os prodígios de Deus,
E quando eles passam um certo tempo lá na terra prometida, já estavam estabelecidos, a palavra de Deus diz que morreu Josué e aquela geração que viveu com Moisés, está lá em Juízes, quer ver? Vamos lá, Juízes capítulo 2. Juízes 2, verso 7, diz assim: serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Ou seja, morreram. Aquela geração morreu. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balaíns. Então, o que aconteceu com esse mover de Deus no meio desse povo? Eles passou aquele povo que era um povo que tinha conhecido o Senhor, né? E a próxima geração começou a murchar, né? Começou a se esvaziar de Deus. E eu falo nisso e lembro de uma pessoa, e eu sei que talvez você deva ter conhecimento a respeito disso, uma pessoa que um dia falou: eu tive uma experiência com o Espírito Santo e tal, eu fui na igreja e o Espírito Santo me derrubou, e aleluia, glória a Deus e tal, e contou a história dela, e eu ali, tranquilo, eu falei, graças a Deus, glória a Deus, mas o Espírito Santo, ele fez uma obra em você. Bem, se foi o Espírito Santo, ainda falei assim para ela, se foi o Espírito Santo, você vai perseverar, você vai ter tribulação, você vai ter aflição, você vai ter teste e você vai perseverar. Agora é que você vai, daqui a algum tempo, perceber se isso foi verdadeiro ou foi apenas uma emoção ou alguma obra que não foi do Espírito Santo. Não passou muito tempo, a pessoa murchou, não é? Como diz, como se fosse uma bola, né? Aquela bola que você enche e quer subir para o céu, parece que ela está indo para o céu, aleluia, glória a Deus, e tal, e foi uma experiência, e tal, e parece que ela está indo para o céu, mas de repente vai esvaziando, vai murchando, e esvaziando, e se torna a mesma pessoa, ou até pior, às vezes. Agora, isso acontece, e uma das coisas que o avivamento, sem palavra, sem doutrina, faz é exatamente isso, né? A pessoa acha que já recebeu e fica aquela alegria toda, mas não se aplica a palavra de Deus, não é instruída, inclusive, a ir à palavra de Deus, para que ela seja fortalecida. Os avivamentos aconteceu isso e sempre acontecerá. Acontece o avivamento e a igreja expande o evangelho, né? E depois de um certo tempo as coisas vão ficando, podemos dizer, normal, né? Aquele amor, aquele fervor, aquele desejo de adorar a Deus, aquele desejo de servir só a Deus, e as coisas materiais, né, ficam completamente fora da vontade das pessoas, querem ficar adorando a Deus, e querem estar na igreja, e querem fazer coisas na igreja. Passa um tempo,
parece que a coisa vai perdendo, né, esse desejo, esse impulso, né, que lá no começo era tão extraordinário, né, tão maravilhoso. E a gente, quando fala disso, lembra da igreja de Éfeso, né, que Jesus diz assim: lembra-te de onde caíste e volta às primeiras obras, arrepende-te e volta às primeiras obras, porque perdeste o primeiro amor. Agora, como é que a gente consegue viver num mundo hoje tão difícil, de tanta dificuldade, não é? De tanto ataque à fé, não é? Como é que você pode viver dessa forma e ser perseverante se não estiver debaixo da orientação da palavra de Deus, se não buscar a palavra de Deus? Uma das coisas que a pessoa doente espiritual, ela não é uma pessoa que ame a palavra de Deus. O doente espiritual, você nunca viu uma pessoa doente que está na cama, por exemplo, ter apetite. Ela fica sem apetite, a não ser algumas, né? Mas a maioria que fica enferma, ela perde o apetite. E é assim conosco. Quando nós paramos e começamos a olhar mais para as coisas do mundo, valorizando mais as coisas materiais, a gente perde, automaticamente perde-se. Não adianta, que a nossa força não consegue subsistir aos impulsos do nosso coração, e aos impulsos de Satanás, e aos impulsos desta cultura. Não tente ser forte sozinho, porque você não vai conseguir. A gente está experimentando isso, a gente está vivendo esse tempo. Agora, quero olhar com você para Jeremias, entre vários textos. Jeremias 17. Aliás, nós vamos começar a fazer a partir de quarta-feira podemos dizer, mais um estudo, como se fosse um seminário, tá? Poucas pessoas vão ter acesso ao que aquelas pessoas que vão começar a participar quarta-feira conosco aqui vai ter, tá? Por isso, se você quiser vir, se você quiser trazer alguém, não é culto, nós vamos estudar exatamente essa questão que nós vamos falar agora, da depravação, do estado de pecado em que as pessoas se encontram e elas não conseguem sair sozinhas. Elas não conseguem sair. Então, Jeremias 17, eu estou aqui em Romanos, totalmente diferente. Jeremias 17, verso 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha só, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aqui é um paralelo daquilo que nós acabamos de ler lá no Salmo 1. Aquele que é plantado junto ao ribeiro das águas, ele nunca vai murchar, ele dá o seu fruto o tempo todo. Agora, ele está repousando a sua força na palavra de Deus, na lei de Deus. Aqui a palavra de Deus diz assim: esse que é o contrário, ou seja,
que confia na sua própria natureza, ele confia na força do homem, ele confia no seu poder, na sua autoestima, no seu poderio. Esse aí é infeliz. A palavra de Deus diz, maldito aqui, não é que Deus amaldiçoou, é que ele é infeliz, porque a força dele está no seu coração, naquilo que nós acabamos de falar no domingo passado. A força, a autoconfiança dele faz dele uma pessoa que não consegue ver o bem, inclusive o bem passa perto dele e ele não enxerga. Diz assim, né? É como um arbusto solitário. Já pensou uma árvore no deserto? Fica completamente seca. É essa relação que a palavra de Deus nos fala a respeito do homem que confia no homem. Eu vi muito pregador falar que nós não podemos confiar no homem. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você não pode confiar no seu caráter depravado, corrompido, contaminado pelo pecado. Quer ver? Vamos lá em Gênesis capítulo 8. Versículo 21, diz assim: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. 8:21 de Gênesis, quando Noé levanta um altar, não é? Após o dilúvio. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem. Gênesis está dizendo aqui, o coração do homem é maligno. Ele por si só quer fazer aquilo que Paulo diz lá em Romanos. Vamos lá em Romanos 8, rapidinho. Romanos 8. Romanos 8, versículo 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. A carne aqui é a natureza humana caída, é a natureza pecaminosa do ser humano, é o coração contaminado, que não consegue fazer outra coisa a não ser ser inimigo de Deus e pecar. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, ou seja, que são transformados, que buscam a palavra de Deus, que são transformados pelo poder do Espírito, das coisas do Espírito, da vontade de Deus. E aí ele diz, porque o pendor da carne, ou seja, o pendor, a natureza humana, carnal, inclina-se para a morte, mas o Espírito para a vida. Então, voltando aqui para nossos textos de Jeremias novamente, veja bem, vamos fazer aqui essa relação agora com o que diz Jeremias. Então ele disse: maldito é o homem que confia nele mesmo, confia em si mesmo, confia no seu braço. Ele diz aí, no seu braço que é mortal, ou seja, o homem é mortal. Se ele confiar nele, ele está perdido, ele vai ficar infeliz, como Paulo diz lá, né? Se a nossa esperança está neste mundo, nós seremos os mais infelizes dos seres humanos. Está lá em 1 Coríntios 5,19. Agora, continuando aqui em Jeremias ainda, olha só o contraste que ele faz agora com o versículo 7 aliás, ainda no versículo 9, falando ainda do coração humano, ele faz assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. O ser humano, se não for transformado pelo poder de Deus, ele só pensa nas coisas ruins e só pratica coisas malignas. Não é? Nós vamos entrar nesse aspecto só na quarta-feira, tá? Não significa que o homem é tão mal, que ele só faz o mal. Ele tem, mesmo dentro dessa
maldade dele é alguma afetividade, né? Alguma coisa boa. É impossível, por exemplo, um ser humano não amar, por exemplo, pelo menos a sua mãe, né? Não é possível. Mas o que quer dizer esse coração corrupto aqui é que ele está num estado corrompido. E esse homem é infeliz, né? Agora, o contraste está no versículo 7, ele diz assim: bendito o homem que confia no Senhor. Olha só a diferença. Lá atrás ele disse assim: maldito o homem que confia no homem, ou seja, na natureza humana. Aí no versículo 7 ele diz: bendito o homem que confia no Senhor, né? E aí ele vai falar: e cuja esperança não está na sua própria natureza, mas em Deus. A sua confiança e a sua esperança é o Senhor. Aí ele vai falar: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Mesmo na pandemia do coronavírus, ele continua dando frutos. Mesmo na tribulação, mesmo na falta de dinheiro, ele está dando exemplo. Ele dá fruto. Quando ele fica velho, cabelo branco, ele continua dando frutos. É isso que é aquela pessoa que tem o Senhor como a sua âncora, como o seu amparo, e confia nele. Então, voltando lá para o nosso salmo, né? Esse enfermo, esse incrédulo, né? Ele é uma pessoa que está enferma, né? Ele é enfermo por natureza, se ele não se dobrar e não buscar a palavra de Deus. Então, veja bem, a gente falando aqui, às vezes muita gente fala, mas nós temos que falar da graça, do amor, é óbvio. A graça é extraordinária, a graça de Deus, o amor de Deus é extraordinário. Mas eu queria contar aqui uma ilustração. Um jovem missionário, ele estava noivo e foi comprar uma joia, né? Foi comprar uma joia para sua noiva. E aí o joalheiro trouxe lá várias joias para ele e mostrou para ele. E ele não ficou muito entusiasmado. Aí o joalheiro pegou um pano preto e colocou um daqueles diamantes sobre aquele tecido preto. E ele diz que ele mesmo contou essa história, né? E ele diz que toda a luz daquela sala parece que convergiu para aquele diamante e brilhou como algo extraordinário. Sabe por quê? Porque estava sob um tecido preto, sobre um pano escuro. Só por isso. A graça de Deus, nós somente vamos entender e vamos dar valor ao amor de Deus, somente vamos dar valor à cruz de Cristo quando nós conhecermos a nossa natureza, quando nós entendermos que o pecado nos separou de Deus e continua nos separando e continua nos fazendo enfermar quando nós não o buscamos. Agora, para a gente entender isso, precisamos entender isso que acabamos de ler aqui e que Jeremias fala e que Paulo vai falar lá em Romanos 3:23, né? Todos pecaram e estão separados, estão destituídos da glória de Deus, estão enfermos por natureza.
É uma questão do pecado original. Nós vamos falar isso na quarta-feira. Eu estou falando isso para que você venha, para que a gente possa debater, porque existe muita controvérsia hoje a respeito desse tema. E muita gente diz que o homem é bom, ele tem uma natureza boa, inclusive teólogos estão falando isso. Uma pessoa que tem enfermidade espiritual, ela vai querer resolver o problema dela com alternativas aqui no mundo. Tem pessoa que gosta e que só quer ficar viajando, não é? Outras pessoas querem se divertir de alguma outra maneira. Outros não conseguem viver sem comprar coisa nova. Não consegue viver sem comprar coisa nova. Passou uma semana com aquela roupa, tem que comprar outra roupa, não é? É uma enfermidade isso. É o chamado consumismo, né, que está deixando cada vez mais as pessoas ansiosas, sem equilíbrio, sem domínio próprio. O intelecto emocional dele, ele não consegue controlar mais. É impressionante isso. Mas faz parte não do nosso querer, mas quando nós não buscamos um caminho para se relacionar com Deus através da sua palavra, através da obediência, nós ficamos nessa situação, principalmente no nosso tempo. E muita gente, né, pode ficar nessa situação. Agora, vamos correr aqui para aqueles que são eternos avivados, aqueles que podem vir a onda do jeito que for, aqueles que podem vir a ventania da maneira que for, aqueles que podem ser abandonados por todos, mas eles continuam da mesma maneira, nada muda no coração deles. Esses, a palavra de Deus diz no nosso salmo que nós lemos, esses são plantados junto à corrente de águas. Olha só que figura que é uma árvore que é plantada e o ribeiro passa ali do lado dela. Você já viu? Você sabe como é que é uma árvore que é plantada onde tem a alimentação, onde ela pode estender as suas raízes e buscar a água para dessedentar, para que a umidade chegue até a folha mais distante dela. É impressionante isso. Existem árvores enormes que as folhas mais altas, elas estão verdinhas, porque elas estão com as raízes buscando essa água e elas encontram essa água. É essa pessoa que o salmista diz que dá o seu fruto. Eles são plantados e têm prazer na lei do Senhor. Eles têm prazer de meditar na lei do Senhor. Eles têm prazer de estar na comunhão com os santos. Eles têm prazer de falar com o Senhor. Eles são pessoas agradecidas e que colocam toda a sua força e toda a esperança no Senhor. É interessante que Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. É um texto que eu estava lendo e eu falei, acho que foi para o Juliano, né? Eu falei, olha, basta ler esse primeiro versículo, a gente já fica em paz. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. E ele vai falar que todos os ramos que são vocês, que estiverem em mim, sempre darão frutos. Nunca vão ficar sem alimentação. Darão frutos. Agora, veja bem, o que eu quero dizer aqui é que não existe na religião cristã, na nossa vida, um misticismo, como muita gente acha.
né? Olha, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero viver sobre o Espírito Santo e tal, eu quero que ele me encha, e, enfim. É claro que a nossa fé está em Cristo, mas quando nós olhamos, por exemplo, para Jesus, ele vivia com os discípulos e ensinando verbalmente os discípulos. E ele, inclusive, foi o que falou para que os seus discípulos fossem santificados pela palavra, porque ele iria sair do meio deles. E ele sabia muito bem qual era a natureza humana, que está lá em João 2:22. Ele diz que conhecia a natureza humana, e por isso que ele exorta cada um de nós precisamos ser exortados a respeito desse aspecto, né? Não, eu quero receber o Espírito Santo, enfim. Teve uma pessoa aí um tempo atrás, que não vou falar o nome dele, acho que vocês todos conhecem, não é daqui, da igreja. Mas ele disse que ia para o monte, e ele teve um problema com a esposa e tal. Problema de marido e mulher, né? E ele começou a ir para o monte orar. E aí ele falou que teve uma experiência e tal, o corpo dele tremia e tal, e ele falava em línguas. E aí ele falou para mim, ele falou, quer ir comigo lá? Quer ir comigo lá? Eu falei, não vou não. Falei, você está lendo a sua Bíblia? Aí falou, rapaz, você precisa ver aí minha experiência. Falei, eu também já tive experiência, mas você está lendo a sua Bíblia? Enfim, ele não estava lendo a Bíblia, e ele estava indo lá e tal, e estava tendo essas experiências. E é aquilo que eu falei no início, o que aconteceu? Murchou, né? A bola murcha. Se você não estiver em contato com a palavra de Deus, se não tiver prazer na lei de Deus, e tentar fazer desse misticismo a sua força, você vai murchar, porque você não tem, a sua mente não tem onde parar, você não tem amparo. A nossa relação com Deus não é uma relação mística, embora exista, e Deus é o nosso Deus transcendente, nós não podemos vê-lo, mas Ele se manifestou em Cristo Jesus para que a gente pudesse ter uma relação direta com Ele, literalmente. Não é só essa experiência que às vezes pode acontecer, pode. Todos nós já tivemos, eu já tive, você também já teve, mas se não for para a palavra de Deus, para se amparar nela e entender o que é isso, inclusive, você vai ficar como uma bola, né? Que incha e de repente vai murchando. Esse não é um avivado eterno. O avivado eterno é aquele que está andando lentamente, a passos normais, sem problema nenhum. Ele não dá passo além daquilo que ele não alcança. Ele vai andando naturalmente, mas tendo confiança no Senhor e buscando a sua palavra. Para a gente concluir, não é? Aqui nós precisamos entender que a nossa relação conosco mesmo, com o nosso coração, é perigoso, né? Todo o pecado que nós às vezes temos no coração, e às vezes temos o desejo que venha a acontecer, a palavra de Deus diz que é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não é? E não é apenas aquele pecado em que o homem fica no computador, no celular, vendo pornografia. Não é só esse pecado, não é? E isso, aliás, vicia, né? Tá? Esse negócio de ficar no celular lá vendo pornografia. Não é só o jovem, não tem velho que gosta de ficar no celular vendo pornografia. Isso é morte. Isso é doença. Isso é doença espiritual e que inclusive enferma
a nossa relação, inclusive se a pessoa é casada. Né? A cultura, como nós já falamos, se a gente se deixar levar por essa cultura e não quisermos, por exemplo, ser excluídos desse mundo, né? Jesus foi excluído do mundo. Jesus falou: vocês não são do mundo, assim como eu não sou. Ou seja, o mundo excluiu. Muita gente quer viver conforme o mundo, não é? Bem, se você quer viver conforme o mundo e não quer ser excluído, a resposta vai ser aquela resposta que Abraão disse para o rico que estava no inferno: existe uma separação aqui, não tem jeito, tá? Abraão, manda alguém aí, molha o dedo aí e coloca na minha língua. Não tem jeito, está separado. Mano. Chega uma hora que a porta fecha e acabou essa oportunidade, né? Então, para que nós não murchemos, para que a gente seja avivado, um avivado eterno, sempre dando frutos, use a inteligência que Deus deu para você. Busque o prazer na lei do Senhor. Tenha prazer na lei do Senhor. É difícil? É difícil. Não é fácil você pegar a Bíblia e ficar lendo, a não ser depois que você passa um tempo, né? Eu, por exemplo, se eu ficar sem ler a Bíblia, sem meditar, sem fazer os meus textos, inclusive sem fazer a minha leitura continuada, eu fico ansioso, né? Eu tenho que ler pelo menos uns 4 ou 5 versículos por dia. Quando passa um dia, por exemplo, como ontem, que eu não li, eu tenho que ler pelo menos 8 versículos, 8 capítulos, né? Senão eu fico atrasado na minha leitura. Então, você precisa também ter disciplina nisso, né? Não, como é que eu vou ter prazer na lei do Senhor? Eu preciso buscar ter uma disciplina, né? Ler continuadamente, né? Agora, esse estado de escuridão que está no coração do ser humano, ele vai ser iluminado através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, não é? Lembre que a graça de Deus, que o amor de Deus, nós conhecemos através da palavra, através da pregação. O Evangelho é conhecido através da palavra de Deus. Você não vai ouvir Evangelho em outro lugar, a não ser através da palavra de Deus. Então, nós queremos terminar aqui a nossa meditação nessa noite e dizer mais uma vez que esses que são avivados eternos e que vão para o céu, embora a gente não tenha um padrão, né? Mas as bênçãos aqui da terra, a paz no seu coração, o alimento e a sua saúde mental, psicológica e também física tem muito a ver com aquilo que você está bebendo.